Então, está gravando. Muito boa noite a todos os presentes, a todas as pessoas aqui agora comigo e a quem vai me escutar depois, seja no YouTube, seja no meu Instagram. Então, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. É uma alegria imensa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. A minha cura é estar aqui. A minha cura é estar trazendo uma palavra de vida. Esse é o meu processo de cura. Então, assim, eu estava pensando, né, esses dias assim, Deus do céu, o que é isso, né? O que são essas coisas que eu estou trazendo ultimamente que assim, eu digo a vocês, né? Eu estou falando aqui, não é vangloriando, não, mas estou recebendo muito feedback. Eu não tenho muita paciência de me reescutar, tá, gente? Eu não sei quem faz muitos vídeos por aí se escutam depois, mas tudo que eu falo é um movimento muito profundo da minha alma. É algo assim que nem eu, às vezes, sei explicar algumas coisas que eu trago para vocês. É um amor que atua no meu corpo, um amor que atua na minha garganta e que verbaliza para vocês tudo isso. Então, assim, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é um movimento maior. Tem várias teorias, não só a constelação familiar, mas tem várias teorias que eu trago para que vocês possam escutar e evoluir. Evoluir a cada dia. Nós estamos passando por uma transição planetária muito grande e está sendo convocados seres de luzes, seres cheios de amor no coração, para ampliar a consciência, para dissolver essas formas, pensamentos que nós trazemos, gente, da nossa família. Muitas coisas do que travam a nossa vida são pensamentos, apenas pensamentos que a gente traz da nossa família e que serviram para eles lá naquela época, mas que agora não há mais necessidade da gente permanecer com a mesma ideia. Parece algo bem simples o que eu vou trazer hoje para vocês com esse tema, histórias que te contam e fatos reais. Eu passei a semana inteira refletindo sobre esse tema e eu disse, eu vou trazer para as pessoas algo bem simples, bem lúdico, para que elas possam entender que está se passando uma pressão na cabeça que as pessoas têm para que elas possam repetir o comportamento da mãe e do pai, ou da mãe ou do pai. E eu vou começar por onde me aí, quando eu cheguei lá, tinha uma lojinha. Aquelas cores bem suaves, né? Que não para, onde vai estar lá observando os movimentos sistêmicos. Quem é constelador aqui sabe do que eu estou dizendo, né? Tem hora que a gente diz, para, Eli, chega de pensar, você é normal, você é um ser normal como outra qualquer. E aí, quando eu olhei para aquela lojinha, nome assim é Ioiô, e lá vende algodão, vende coisas só de crianças, né? E eu falei assim, nossa, tá parecendo um monte de algodão aqui, de nuvem.
Só que essas nuvens estão tão leves, eu olhando, né, para a loja, porque ela é um carro, assim, um carrinho, e ela é verdinha, azulzinha, um negócio assim. E eu falei, mas está tão leve essas nuvens. E eu comecei, né, pedi um café e comecei a tomar esse café e comecei a observar a minha família, né, o que eu estava com minha irmã, minha sobrinha, tinha outras pessoas do lado e tudo mais. Eu deixei meus pensamentos vagarem por todas aquelas pessoas e o que aquelas pessoas materializada no nome de Elisângela, de Edilene, de Débora, de Maria, de João, o que o espírito dela queria me dizer. E isso, gente, é um exercício para todo mundo que eu indico para quem está se tornando terapeuta de constelação familiar, porque isso é um movimento interno, ser terapeuta, é um movimento que você vai entender o espírito da pessoa, você vai escanear a alma da pessoa sem a pessoa lhe dizer uma só palavra. E eu falei assim, deixa eu ver aqui o que é que esse pessoal todo está pensando. E eu vi em algumas pessoas uma nuvem, né? Eu sempre dou o exemplo de que a família ela é sustentada por uma nuvem imensa, aonde a gente tem um fio aqui no nosso chakra coronário que liga essa nuvem. Eu sempre disse isso, mas nesse dia eu analisei mais profundo, né? E aí eu falei assim, nossa, parece que tem uma nuvem em cada pessoa. E eu vi os garçons andando e eu vi as nuvens pesadas, né, neles. E aí eu pensei assim, o que é que contém nessas nuvens que eu sempre disse? Contém os pensamentos. Ó, já estou entrando na teoria. Contém os pensamentos. Da onde advém os pensamentos? Então, vamos lá, ó. Nuvem, contém o que nas nuvens? Nuvens, os pensamentos. Aí eu vou parar aqui para trazer para vocês uma analogia. Quando a gente está viajando de avião, acredito que todo mundo aqui já teve essa experiência, quando a gente está viajando de avião, que a gente olha pela janelinha, a gente vê uma nuvem pesada, né? Aí o piloto diz, vamos passar por uma turbulência. E aí a gente entra naquela turbulência, a gente vê a nuvem pesada, e de repente, quando o avião passa por aquilo, é como se a nuvem não fosse mais nada. A nuvem é tão abstrata e tão concreta ao mesmo tempo, gente, que eu falei assim, gente, essa nuvem são os nossos pensamentos. Eles são tão concretos, tão materializados nas nossas ações, que quando a gente muda de ideia, eles não são mais nada. Passou. Então, se a gente pudesse colocar a mão numa nuvem, assim, a nossa mão passar por dentro da nuvem, a gente iria ver que a nossa mão passa. A gente não consegue pegar na nuvem, né? Não consegue pegar, dizer, eu vou botar um pouquinho de nuvem aqui no potinho e levar para casa. Não consegue, não vai conseguir pegar assim, eu peguei na nuvem, assim, como eu estou pegando aqui no lápis. Opa, peguei no lápis. Porque a nuvem não é materializada aos nossos olhos. E a tendência do ser humano é o quê? Eu só acredito naquilo que eu vejo, que eu pego. Então, a gente sabe que a nuvem está lá, mas a gente não dá muita credibilidade para ela. Assim como a gente sabe que nós temos um corpo emocional, mas a gente não dá muita credibilidade para ele. A gente acha que na hora que a gente pega uma discussão com alguém, manda aquela pessoa não sei para onde e pronto, resolvi minha vida. E a voz interna que vai corroer as tuas emoções. E a voz interna que vai ficar, mas ele me disse isso, mas ela me disse isso, mas aquilo outro. Então, o que é que eu estou querendo ampliar e trazer mais ainda para vocês? Os nossos pensamentos são nuvens
ninguém não consegue pegar. A gente sabe que eles existem, porque os pensamentos eles andam paralelamente aos nossos sentimentos. Ó, outra teoria, vamos entender. Os pensamentos eles andam para casal perfeito, casal 20. Se o sentimento sentiu alguma coisa, ele atinge o. Então é um peso, uma pressão dentro da nossa cabeça. Feito uma pressão dentro da nossa cabeça e dos nossos sentimentos. Então quando a gente, né, nasce, quando a gente chega a essa vida, né, então a gente vai aprender aqui a vida. A gente ainda não sabe de nada. O Jung fala que ele diz uma frase mais ou menos assim, que a gente nasce, vamos dizer assim, original, e a gente finda a vida como uma cópia de alguém do nosso sistema. Que essa é uma ideia de perpetuar um pai e uma mãe. Em geral, os pais desejam muito que os filhos, em geral, os pais desejam muito que os filhos reproduzam as suas ideias, seus pensamentos, suas ações, para que eles, quando fizerem a passagem deles, os filhos continuem aqui. Eles não fazem isso por maldade, tá, gente? É porque para ele está dando certo a vida. Nossa, está dando certo. Eu consegui dinheiro, eu consegui uma casa a partir desse movimento, eu consegui me casar a partir desse movimento, ter filho a partir desse movimento. Então, os pais vão dizer, então faz assim, filho, como eu estou fazendo. Ó. A minha experiência é de 50 anos nessa caminhada da vida. Então, os pais fazem isso por um movimento profundo de amor. Então, esses pensamentos e sentimentos, eles vão se transformar em quê? Formas, pensamentos. E eles cristalizam. Vou repetir, porque eu acho que travou. E os pensamentos, sentimentos, formam o quê? Formas, pensamentos. É uma forma de pensar. E aí eles cristalizam dentro da gente. Eles cristalizam. Qual é a grande boa notícia? Uma vez que uma ideia cristalizou, né? Eles cristalizam, pedrificam. Qual é a grande boa notícia? É que como o nosso cérebro, ele é plástico, ele vai ter condição de movimentar através das nossas emoções trabalhadas as ideias que porventura a gente traz do nosso pai e da nossa mãe. Então, tudo que você vive hoje está cristalizado dentro de você, tudo que você vive hoje está cristalizado dentro de você a partir de quê ali? A partir de ideias que você pegou originalmente através do seu pai e da sua mãe. Porque foi lá a fonte inicial. Foi lá que você disse, só tenho aqui para eu olhar. Né? E isso equivale tanto para as pessoas que são criadas pelos pais biológicos, como as pessoas adotadas. Elas vão pegar essas ideias da base que elas aprenderam.
Então, da onde vem ali esses pensamentos e sentimentos que estão nessa nuvem pesada, guiando a gente? Porque esses pensamentos e esses sentimentos, pessoal, eles vão guiar vocês para o que vocês têm agora, para o que vocês estão vivendo nesse exato momento, seja coisas boas ou coisas ruins, são materializações a partir de ideias e sentimentos que estão cristalizados em vocês. Eli, eu tô doente. Eli, eu não me casei. Eli, eu não consegui engravidar. Eu não consigo um trabalho. Tudo isso são ideias e sentimentos cristalizados a partir de um comportamento que vocês olharam e aprenderam com a mãe, com o pai, com a tia, com a avó, com o seu sistema. Então, como é que a gente vai adquirir tudo isso, né? O Bert Hellinger, o criador das constelações, ele diz o seguinte, que uma vez que a gente adentra esse sistema para poder chegar aqui na Terra, porque a gente só tem esse caminho para chegar aqui na Terra. O pai e a mãe da gente. Foi esse o caminho que nos deram como opção, espiritualmente falando. Não adianta você se carcomer a vida inteira. Eu queria ter tido outra mãe. Eu queria ter tido um pai mais presente. Isso daí são ideias desse mundo que não nos ensinam que nós somos seres espirituais. Não nos ensinam isso. Nos ensinam que a gente tem que ser um médico, um advogado, muito dinheiro. Uma caminhada. Olha, filha, vem cá, eu tenho uma coisa para te contar. Você vai fazer uma grande caminhada aqui na sua vida. Uma grande caminhada de evolução do teu. Tudo essa caminhada, filha, você vai poder ser alguma coisa aqui em termos humanos. Você quer ser o quê? Ah, mamãe, eu quero ser consteladora familiar. Seja. Esse deveria ser o diálogo que deveriam ter tido com a gente. Ah, eu quero ser consteladora. Não, consteladora não, porque consteladora ganha pouco, e a professora também não. Você tem que ser algo muito grande, filha. E aí começa, né, a corromper o nosso espírito. Quando a gente é o que a gente veio ser, a gente é com excelência, a gente consegue se sustentar com aquilo que a gente exercita como serviço à vida. Então, o Bert Hellinger, ele mostra que tudo que a gente está vivendo agora como sentimento, né, Pamela? Então, tudo que a gente está vivendo agora com sentimento e com os nossos pensamentos é fruto de um vínculo com o nosso sistema familiar. Então, se por exemplo, eu tive um pai que não esteve presente na vida da família, e a minha criança, né, escutou, seu pai não presta. Escutou dioturnamente, seu pai não é bom. Ou então aqueles pais que permanecem na família, gente. Quantas pessoas eu não constelo que eles dizem, né? Não, meu pai está dentro de casa, nunca se separou da minha mãe. E aí eu tenho nos meus bonecos, né? No meu baralho sistêmico que eu desenvolvi, eu tenho vários exemplos de dizer assim, né? De uma carta lá que eu tenho, que é de um homem que ele tem uma psique fraca. E eu diga aqui para o seu pai, seu fraco. E a pessoa diz assim, Eli, essa foi a frase que eu passei a vida inteira escutando a minha mãe dizer do meu pai. E lá na constelação, através do baralho sistêmico, eu consigo fazer ela falar novamente como processo de cura, para depois adentrar uma frase sistêmica para que amplie que esse pai não é fraco, que esse pai deu a vida.
Ele pode ter algumas tristezas e não conseguir atuar com mais força. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que eu capto uma ideia da minha família de que o meu pai é um fraco, se eu sou mulher, automaticamente, né? Vou repetir que eu acho que falhou aqui. Então, se eu capto como ideia da minha família que o meu pai é um fraco, eu como mulher, eu estou dando exemplos, eu como mulher, eu vou dizer, já que o pai é fraco, eu vou precisar ser o quê na minha família? Uma mulher macho, né? Uma mulher muito macho para dar conta do meu sistema, já que meu pai é um fraco. E aí as pessoas crescem, vão lá para o mundo depois de adultas e só atraem homens fracos para perto de si. E elas não sabem, não entendem. Mas, menina, mais um namorado fraco. Homem sem atitude, homem sem ideia, sem criatividade, não faz nada. Por quê? Porque a nuvem que está na sua cabeça, reverberando a energia masculina dentro de você, é de um homem que os homens são fracos. E aí, se os homens são fracos, isso vai criar essa forma pensamento, esse pensamento-sentimento, vai criar um padrão psíquico, ó, padrão psíquico de comportamento em você. Comportamento, ou seja, em qualquer esfera que você for, você vai atrair homens fracos. Até que você queira, em geral, e infelizmente, através de uma dor, de um cansaço. Eu estou cansada de ser um homem, de fazer pelos namorados. Então, quando você cansar o teu corpo emocional, porque você não é um homem, você é uma mulher. Quando cansar, aí a vida vai dizer: você quer olhar para isso? E a vida vai te chamar através do teu cansaço, através da dor que você sente de repetidas vezes, né? Eu estou dando apenas, peguei um exemplo desse, a questão do homem fraco, de repetidas vezes você atrair homens fracos para perto de você. Por que isso vai se repetir? Porque você olhou para o seu pai lá no início, através de uma forma pensamento, de um pensamento-sentimento da sua mãe, você olhou e copiou esse comportamento. Então, automaticamente, esse padrão psíquico de comportamento, você vai atuar em todas as esferas, você vai achar, gente, que Deus é fraco, viu? Peraí, peraí, o que é isso? Deus não age na hora que eu estou pedindo. O que é isso? Deus é um fraco. Por quê? Porque você é fazedora. Você é fazedora. Você é o homem da família. E aí, esse sentimento dentro de você vai perpetuar através dessa nuvem, né? Que eu estou trazendo aqui como uma analogia, através dessa nuvem, até você voltar e desconstruir dentro de você essa ideia. Pensamento. Que ela está lá apenas como movimento sistêmico familiar,
da memória sistêmica familiar. Porque para sua mãe, eu vou traçar toda essa teoria a partir desse exemplo que eu estou dando, porque para sua mãe, olha o que eu vou dizer. Para sua mãe foi necessário ter um homem fraco. Para sua mãe foi necessário ter um homem fraco. Ela conseguiu algum equilíbrio com o homem que ela disse: você é fraco. E ele ficava com ela. Então, a gente pode perguntar assim, Eli, e como eu vou fazer para diluir, né? Para diluir essas nuvens, né? E eu estou dando aqui, gente, um exemplo, tem bilhões de exemplos. É a pessoa que tem sobrepeso, é a pessoa que está doente, é a pessoa que não consegue perdoar, é a que não consegue casar, que não consegue engravidar, é a que não consegue emprego, passar na OAB, a que não concorda com a sua história de vida. Tem pessoas que não. Nunca me aceitou. Está lá, a emoção dela, materializada pela narrativa. Minha mãe nunca me aceitou. Cadê a sua parte nessa história? Cadê o seu espírito nessa história? Cadê o seu espírito, que também é coparticipante ativo da tua existência? Então, esses padrões psíquicos de comportamento, gente, eles vão atuar na gente, quer queira a gente saiba ou não. Mas a origem deles é lá naquela relação materna e paterna. E como foi, né? E eu não posso negar para vocês que a gente tem, sim, tem muitas pessoas, né? Eu constelo diariamente. Tem pessoas com histórias assim, gente. Olha, se eu fosse contar para vocês, vocês não aguentariam. Às vezes eu digo, tem que ser um dom isso para mim. Porque eu sei de histórias de vidas triste demais, que humanamente falando, eu diria para vocês, será que esse mundo realmente é bom? Humanamente falando. Histórias que eu digo, isso não cabe na ideia do humano que eu conheço, o humano que tem uma inteligência, que tem um eu sou, que tem um espírito. Não cabe uma pessoa ser abusada dos 7 aos 18 anos de idade pelo próprio irmão dentro de casa. Uma pessoa ser abusada dos 5 aos 20 anos de idade pelo próprio pai, dentro de casa. Humanamente falando, não tem como a gente dizer assim. Esse mundo é bom para que, no meu ponto de vista, e não dessa pessoa. Aonde ela pode dizer, eu vou ressignificar essa dor. Então, é a partir, né, depois que eu me tornei consteladora, terapeuta, foi a partir dessas quantidades de histórias que eu observei, que a dimensão da gente não é uma dimensão apenas humana. Eu já sabia disso na teoria, lógico. Eu sabia que nós temos uma dimensão espiritual. Mas eu disse, não, peraí, eu quero mais, eu sou meia Tomé, né? Eu gosto das coisas ver ali, concreta. E aí a vida me trouxe dentro de um consultório, já fazem 9 anos que eu trabalho em consultório, atendendo, né? Estou chegando no online agora, não faz nem um ano, estou sentindo assim uma dificuldade, porque tem que conciliar o presencial com o online, mas vou chegar lá, né? Fazer meu mercado online. É um mercado, tá, gente? E aí, né, eu falei assim, não, humanamente falando, para uma pessoa passar por um destino desse, só um campo espiritual para que a gente possa compreender.
Então, gente, essas formas, pensamentos, esses pensamentos, sentimentos, isso vão gerar na gente o que a epigenética está falando tanto, né? Que são o que Bert traz como memória sistêmica familiar, o que Hubert Sheldrake traz como os campos morfogenéticos que atuam. O Jung fala sobre o grande inconsciente coletivo. Então, essas formas, pensamentos, esses pensamentos, sentimentos, eles vão se transformar. A gente até poderia dizer assim um nome para vocês tentarem entender, no karma. Um karma. Aí, coisas que a gente está vivendo agora, nesse exato momento, a gente pensa que a gente está tendo obsessores, que a gente não presta. Não, não é nada disso. São as memórias sistêmicas familiares pulsando dentro de você, através dessa nuvem, né? Dessa analogia que eu estou trazendo, através dessa nuvem. Que ela é invisível, ninguém pega ao passar na nuvem. A gente só sente, talvez aí vai sentir um pouco da frieza quando a gente vê uma coisa, né? Quem já foi aqui para o Rio Grande do Sul, que pegou um frio grande ou em outro país, vê aquela névoa, né? A gente passa pela névoa, passa, suavemente passa. Ela é concreta, mas a gente consegue passar. Então, isso significa, gente, que nós também vamos poder passar pelos pensamentos sistêmicos familiares que compõem as ideias da nossa família, do nosso sistema familiar. Me dê um minuto aí que eu vou me despedir aqui do pessoal do Instagram. Gente, isso aqui é um pouquinho do que acontece toda segunda-feira às 19h30 aqui comigo na live fechada e gratuita. Na bio do meu Instagram tem um link da comunidade para você poder entrar. Toda segunda. Um abraço. Então, vamos lá. Vamos continuar? Sim. Então isso significa que nós vamos conseguir passar pela grande nuvem o que você está vivendo. Você pode até parar aí um minuto e dizer o que minha vida hoje está bloqueada. O que eu não consigo ir mais? O que trava a minha vida? Qual a angústia que eu sinto? E essas respostas que vocês vão ter, quem no meu sistema também de cura. É na sua de quem? E a repetição da sua história é um amor profundo do seu coração e da sua alma de honrar alguém. Olha que louco! Imagina uma pessoa que vive uma solidão profunda, profunda. Não tem amigos, só do trabalho para casa, não tem namorado ou namorada. Ela está amando de forma cega e emaranhada alguém no sistema. Ela está dizendo, se ela estiver honrando a mãe dela, ela está dizendo, mamãe, eu também fico na solidão com você. Isso é amor, gente. Mas também é apenas uma ideia. Então, essas ideias que paralisam hoje a nossa vida, elas foram construídas a partir de que, Eli?
a partir das histórias que lhe contaram. Histórias de egos. Quer ver uma história de ego? A mãe soube que está sendo traída pelo marido, a mulher da família soube que está sendo traída pelo marido, e ela faz o quê? Ela chega para os filhos e diz: seu pai não presta. Isso é uma história, gente. Seu pai não presta. Ele me traiu. Ele não presta. Ele é um cabra safado. Ele é um traidor. Ele traiu toda a nossa família. E essa história, olha o percurso das histórias. Histórias. Olha o percurso da história. A mãe diz lá: seu pai não presta. Ela entrou pelos seus ouvidos. Estou sendo bem didática. Do ouvido, ela foi para o seu cérebro. O cérebro, ele é o que ali? Atemporal. O que é que significa atemporal? O cérebro não consegue distinguir se hoje é hoje, se hoje foi ontem, ou se hoje é amanhã. Ele não consegue. Então, ele entra e diz: isso é um sentimento com um pensamento. Ó, voltei para o início da teoria. É um sentimento com um pensamento. Formou uma ideia. Meu pai não presta. Se a dor é muito grande, eu jogo a dor da história para o inconsciente. Se não é muito grande, eu deixo aqui na minha mente. Quando eu deixo na minha mente, eu vou repetir. Meu pai não presta. Sai daqui, você não presta, não quero mais conversa com você, porque você traiu minha mãe, você abandonou a gente tudinho. É, né? Vou para as igrejas dar curso de noivo. Então, né? Então, a pessoa foi lá, repetiu o que a mãe disse. Ela acreditou nessa história. Essa história era verdadeira ali? Era. O pai realmente traiu, mas o pai, a princípio, traiu quem? Traiu a mãe. Isso foi um ego que disse: seu pai não presta. Porque ela também não se colocou aonde eu estava que eu fui traída. Ela não se colocou. E aí o que é que acontece? Vem outras pessoas também, né? A mãe de uma pessoa morreu quando a menina tinha 3 anos de idade. E ela nunca superou essa dor. Lógico, né, gente? Lógico. Mas aí ela ficou repetindo para todo mundo: minha mãe morreu, eu estou triste, minha mãe morreu, eu estou triste. Teve filhos e continuou dizendo para os filhos: olha, minha mãe morreu, eu fui criada em orfanato. Aí, quando ela conta a história dela de forma dolorida, que sem ressignificado, porque ela poderia dizer: olha, eu tive uma mãe que morreu, tinha 3 anos, fui morar no orfanato, mas eu saí, hoje eu sou concursada, eu estou falando de casos reais. Hoje eu sou concursada, consegui casar, ter filho. Não ressignificou? Mas o que é que ela conta para os filhos? Eu não tive mãe, fui criada no orfanato. Aí os filhos captam essa história de sofrimento, automaticamente, pela lei do dar e receber, o filho diz: mamãe, fique tranquila, mamãe. Eu serei a sua mãe. Eu serei a sua mãe. Tem outras histórias que são contadas com mentiras. Seu pai nunca pagou uma pensão. Desde que a gente se separou, nunca quis dar uma pensão. Aí sua mãe teve 4 filhos. 4 filhos. 2 primeiros viram o pai vir com a pensão. Os 2 primeiros. Esse daqui não viu nada, já pegou a história da mãe. Ou seja, cada filho vai captar a história diferente.
E aí você, não conhecendo essa teoria cerebral, vamos chamar assim, você repete a história. Olha, porque a minha mãe, né, meu pai, é porque, né, ali eu quero constelar, vem aqui, olha. Mas antes de eu dizer, é porque, menina, olha, a minha mãe fez assim, sim, 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 sim. Essa história, Bert Hellick sempre condenou. Porque uma vez que a história sai da minha boca, volta para os meus ouvidos, vai para o meu cérebro, o cérebro diz que eu estou em que tempo? Em que tempo, gente? Lá. Exatamente lá, no momento da dor. Ou seja, o que é que acontece quando eu repito na minha voz interna, na minha boca, a mesma história de dor? Eu confirmo para o meu cérebro que eu estou vivendo essa dor ainda. Quer ver um exemplo disso? Uma vez eu constelei uma pessoa, ela tem em média 55 anos. E aí eu constelei e ela chegou para mim, né? Quem me conhece como consteladora sabe que eu não gosto de escutar a história de ninguém. Eu sempre brinco dizendo que eu não sou fofoqueira, mas o meu baralho sistêmico ele revela tudo. E daí essa pessoa chegou, olha, eu quero constelar a minha separação, porque eu não aguento mais. E aí, mas eu quero falar antes. Aí eu disse, eu vou deixar ela falar um pouco, era a primeira vez que ela estava tendo contato comigo, eu disse, eu vou deixar ela falar um pouco. Gente, ela narrou até a marca do lençol que estava na cama quando ela chegou em casa e viu o marido dela com a secretária. Narrou do que ela pegou o marido dela com a secretária. Depois que ela narrou e não a história dela não entrava no meu corpo. Cortou, ele cortou, Era cortou. de Agora 30 eu tô anos. escutar. 30 anos que isso aconteceu, né? Acabou, né? Vou repetir. Eu perguntei a ela assim, faz quanto tempo que você é separada? E ela disse 30 anos. Ela estava há 30 anos contando a mesma história. Ou seja, como é que estava a nuvem em cima da cabeça dela? Cinza, preta, pesada. É por isso que vocês já viram assim, quando tem uma pessoa que ela tem muitas emoções, né? As emoções dela são muito trabalhadas, quando ela chega perto de você, né? Vocês já viram aquelas pessoas que trabalham muito as emoções dela, quando ela chega perto de você, você diz assim: nossa, você me traz uma paz tão grande, você tem uma leveza, né? Por quê? Não é o corpo, é a alma, é o corpo das emoções dela, que é leve. Não fica preso nas nuvens. Não fica preso nas nuvens. As relações. Diga, Carla. Eli, não está sendo gravado, não, é só a gente, né? Hum? É só a gente, né? Tá aqui? Não, está sendo gravado, viu? Ah, tá. Então tá, depois eu faço um comentário. Tá? Daqui a pouco eu vou tirar a gravação e você faz. Obrigado. Porque vai para o meu YouTube, tá, Carla? Ok. Tá. Então, gente, por que aquela pessoa que você às vezes vê com uma leveza? Nossa, ela tem uma áurea tão bonita, ela é tão leve, tão suave. Por quê? Porque ela pegou qualquer relação que aconteça na vida dela e ela trabalhou. Como é que a gente trabalha nossas emoções? Nas terapias, em lives fechadas e gratuitas com a Eli Constelar, brincando, dançando um pouco, pintando, indo para o mundo das crianças.
Isso tudo é trabalhar nossas emoções. Trabalhar esse movimento para que os pensamentos e os sentimentos se unam e se conciliem. Porque o que muitas vezes faz o ego da gente crescer é porque a gente não aceita que a gente passou por uma traição, né? E o ego está no pensamento. Não, eu não aceito. Aí o ego vai querer derrubar de todo jeito aquele sentimento de que foi traída. Mas para que isso possa acontecer, você tem que se perguntar onde eu estava nesse momento, né? Então, essas histórias, gente, que nos contam, como eu disse no tema dessa live de hoje, essas histórias que nos contam, seja por ego de alguém, seja por mentiras, né? Seu pai nunca deu pensão, e de repente o primeiro filho faz, não, eu já peguei, já constelei família assim, que o primeiro filho disse, não, meu pai deu sim. Minha mãe que não aceitava a pensão. Ela que não queria a pensão, mas ele deu. E aí chega no caçula e ele faz: não, meu pai nunca deu pensão. Por quê? Porque ele escutou a mãe. Então, são historinhas que nos contam. Peraí, Carlos, deixa eu só concluir isso aqui que eu abro para você. São historinhas que nos contam, e aonde essas histórias estão armazenadas? Nas formas pensamento, nos sentimentos pensamentos na nuvem pesada na nossa cabeça. A gente é guiada por essa nuvem. É como se aqui fosse você e a nuvem aqui, ó. Aonde você vai, a nuvem vai. Aonde você vai, a nuvem vai. E essa nuvem é a tua história, é teu pai e tua mãe, é tua avó e teu avô, é tudo que você tem na sua família, de bom e de ruim. Diga, Carla. Essa pessoa que você atendeu ali, que ela contou há 30 anos que estava separada e contou os detalhes, ela estava na postura de vítima, e aí ela queria, de uma certa forma, fazer com que você percebesse, que você achasse que o marido dela era o sacana da história, que a culpa era 100% do marido. Era uma forma de manipular, contando tudo isso, já que ela está tão congelada nessa dor, né? Com certeza. Porque o que é que acontece? Toda vítima, ela não quer cura. Ela vem para o consultório só para dizer que procurou uma ajuda, tá, gente? Toda vítima, ela quer um aliado para a dor dela. Ela não vai querer cura. Eu, graças a Deus, hoje eu já sei lidar com as vítimas, já reconheço elas de longe. O que é que as vítimas fazem? Choram, lágrimas de crocodilo. Ai, já chega no consultório assim, ai, minha vida foi... Ou a vítima, ela vai lhe dar muito presente. Ser muito gentil com você. Gentil assim que você diz, meu Deus do céu. Eu tenho uma paciente em Brasília, ela é vítima, eu atendo ela, sabe? Peraí, Michele, que eu abro para você. E aí, toda vez que eu estou em Brasília, ela sabe lá que eu fico só, né? Sem a minha família. Gente, ela leva feiras e mais feiras para mim. Teve um dia que terminou a constelação em grupo, ela disse do jeito dela, e eu sou osso duro de roer. E aí eu fui sabendo lidar com ela, tal, né? Até que eu consegui história sempre, para ela tentar convencer as pessoas da dor dela. Diga, Michele. Só lembre que está sendo gravado a live, tá? Quer falar? Boa noite. Boa noite. Eu quero só comentar que eu ouvi de uma criança assim: eu não quero ter filho porque tem que pagar pensão. Olha, tá vendo? Que coisa, né, gente? Então, assim, a possibilidade, né, de casar pode ser, mas a certeza de que pode pagar pensão, né?
Então, onde é que está o amor, né, sendo construído aí? Como é que esse amor está sendo construído nessa pessoa, né? É isso, são vários exemplos. Então, gente, as formas, pensamentos cristalizadas dentro da gente vão enrijecer a gente, vão tornar a gente pessoas manipuladoras, controladoras, pessoas difíceis de lidar. Tudo isso para quê? Tudo isso para quê? É uma tentativa do nosso ego, né, de permanecer, perpetuar uma ideia que a gente teve lá atrás, que a gente pegou lá de trás, ou uma ideia ou um sentimento que a gente pegou do nosso sistema. Então, você, como Jung fala, né, você nasce original, ele não disse original, disse outra palavra, mas é mais ou menos isso. Você nasce original, uma folhinha branca, e você termina a vida como uma cópia de alguém. Porque é isso mesmo, né? A gente, dentro das leis do amor que Bert Helling fala, a gente vai ter muito receio da gente ser diferente do nosso sistema. Porque o desejo de pertencer ao nosso sistema, gente, ele é imenso. Imenso. É um desejo. É um desejo até intrínseco da nossa alma, de querer pertencer à nossa família. E aí, quando a gente vai crescendo, tomando força da gente ser um espírito diferente do nosso sistema, a gente vai se ver muito diferente de lá e a gente vai se sentir culpados e culpadas por ser tão diferente. E aí, dentro dessa culpa, a gente prefere, muitas vezes, travar a nossa felicidade. É por isso que o Bert Helling ele falou que a felicidade ela assusta tanto. Ela assusta, está todo mundo em busca de lives, de cursos para encontrar a felicidade e a abundância. O que as pessoas não estão ensinando é que o medo de ser feliz e de ser abundante é tremendo dentro de você. Porque na hora que você for feliz e muito abundante, você vai ter um efeito na tua alma. Vai ter um efeito. Qual é o efeito da minha alma ali? Na hora que eu for ser feliz, abundante e saudável. Eu vou afrouxar o vínculo com a minha família. Toda pessoa que ela é independente, ela afrouxa o vínculo. É por isso que mulheres submissas aos homens financeiramente, os homens seguram mais. Porque elas não têm como ir para a vida. E as mulheres independentes, ou os homens aceitam e vai nas regras dela também, ou então eles não ficam com essas mulheres. E o que é que está tendo por aí? Hoje, essa semana eu li um artigozinho que disse assim, as mulheres independentes, elas assustam. Foi até a Grazi Massafera que falou desse artigo, acho que foi na Forbes, na revista Forbes, ela falou assim que a maioria das pessoas tem dificuldade de aceitar mulheres inteligentes. E a maioria das mulheres inteligentes tem receio de dizer que são inteligentes. Gente, quem comanda o mundo, pelo menos alguns países, são mulheres. Quem comandou a vida inteira a Inglaterra? Uma mulher. Né? Estava lá o presidente, o primeiro-ministro, não sei como é que chama lá na Inglaterra, mas por trás era uma mulher. Né? Então, assim, aquilo que o que vai nos assustar para a gente ir em busca de diluir essas nuvens pesadas em cima da nossa cabeça é o medo da gente. É o medo da gente afrouxar nossas relações com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa família. Uma vez que a minha mãe, né, dando exemplos, uma vez que uma pessoa diz assim, não, a minha mãe é uma mulher dependente do marido. Não sai se o marido não der o dinheiro, não sai se ele disser que ela pode sair, não sai se
se ele permitir, se ele dizer que aquela roupa não está boa. Essa filha, ela vê nessa cena, eu chamo de teatro psíquico, que é um teatro. Ela vê ideias. Vai refletir na alma dela como ideias. A partir dos exemplos. Certo, eu vou repetir. A mulher submissa. O exemplo na vida cotidiana vão criando ideias na cabecinha da gente. Então, automaticamente, essas ideias, sentimentos, essas formas, pensamentos cristalizadas que formaram o teu ser, vai chegar para você e vai entrar no conflito com o teu espírito. Vai dizer assim, Eli, como é, Maria, José, João? Como é que tu vai ser feliz? Arranjar um belo casamento se tua mãe é submissa ao teu pai. Vai conflituar, gente, uma ideia que você tem. Eu tenho um sonho de me casar. Mas quando esse sonho entra para a tua cabecinha e lá dentro, na nuvem, tem outros modelos, e esses modelos é da tua mãe e do teu pai. É do teu portal de vida. E aí, quando entra para esses modelos, você vai dizer, eu não posso ser feliz. Eu não posso. Porque mamãe não é feliz. Eu posso também dar outro exemplo. Você olha para as mulheres do teu sistema. Essa semana eu constelei 3 irmãs. Todas 3 na escassez profunda. Escassez mesmo. E daí uma é que está tentando se reerguer. Ela disse, mas tem algo que trava. Até fiz uma meditações individuais com cada uma. Então, o que acontece? A mãe dela foi uma mulher totalmente escassa. Não tinha dinheiro certo para nada na vida. Como é que essas meninas vão ter abundância? Ficar diferente da mãe. Elas não vão conseguir captar a nova ideia de querer riqueza com as ideias que já tem na nuvem delas. Então, quando isso tudo vai chegando, a gente vai tendo sonhos, desejos, vontade de ir diferente na vida. Quando tudo isso vai batendo com a experiência prática do dia a dia com a nossa família, a tendência da nossa alma é dizer, não, eu não vou. Não vou porque eu não vou o quê, gente? Pertencer ao clã familiar. Como é que é o clã familiar dessas moças? Escassas. Mulheres que não têm dinheiro, mulheres que não trabalham. Então, elas se arrastam. Uma tem uma loja, um negocinho de manicure, né, e pedicure. Ela disse que não chega cliente. Por que não chega cliente? Porque a forma pensamento escasso é que está vibrando dentro dela. Por que não chega cliente? Porque a forma pensamento de escassez está vibrando mais forte dentro dela do que o desejo de ganhar dinheiro. E aonde é que isso se une com a lei do amor? Se eu ganhar dinheiro, eu não vou pertencer ao meu clã falido de feminino.
Então, é preciso que, através dos processos terapêuticos, você consiga, sem culpa, dizer: eu faço diferente, porque eu tenho novas ideias. Porque uma vez que você tiver a coragem de fazer diferente sem culpa, o que é que vai acontecer com a nuvem na cabecinha, Eli? O que é que vai acontecer? A nuvem que era escura, cinza, preta, pesada, com os seus novos sentimentos e os seus novos pensamentos, vão mudar a cor e a densidade da nuvem que você carrega, porque você é sistêmica. Não vai ter como dizer: peraí, menina, deixa eu tirar esse negócio aqui, sai, joga. Não, não vai conseguir fazer isso. Vai estar aqui, ó, o tempo todo, acoplada a você, ao teu corpo emocional. Então, o que você pode fazer para conseguir um processo de cura é sentir a vida de outra forma. Basta sentir, basta pensar diferente. Aonde é que a gente pensa diferente? Aqui, ó, livros. Aonde é que a gente sente diferente? Escutando um bom vídeo. No meu canal do YouTube, né, que daqui a pouquinho esse vídeo vai estar lá, eu tenho mais de 323 vídeos para vocês estudarem temas profundos que vocês quiserem. Nada. Quando vocês decidirem mudar o conteúdo da vida de vocês. Mudar. E dentro de vocês, a voz interna vai dizer: mamãe, eu sinto muito pela sua escassez. Mas se eu fizer diferente, vai ser melhor para todas nós. É lógico, gente. É lógico que você, quando depois de adulta, você vai querer permanecer nisso, porque você, quando criancinha, você viu sua mãe aperreada, sem dinheiro. E aí a sua criança disse: eu dou conta, mamãe. Eu dou conta de ficar com você nessa solidão, sem dinheiro. Mas isso é ilusão, isso é ignorância da tua criança, gente. É. É ignorância da tua criança, meu bem. Tenha calma. Tudo nessa vida, para a gente mudar nossas formas de pensamentos, nossos sentimentos, é nós sairmos da ignorância. Até alguém, até alguém querer aprender algo diferente, você é um ser ignorante. Ignorante não é só aquela pessoa que grita, que maltrata, que aprisiona, não. Ignorantes somos nós, quando a gente não consegue avançar por falta de conhecimento, de autoconhecimento, de trabalhos emocionais. Isso é ignorância. Então, a sua criança, ela era um ser ignorante, porque ela não sabia que, como criança, ela não daria conta. É a mãe que tem que ir lá e dar um jeito mesmo. Mas ela atuou como, essa criança? Pelo amor cego e emaranhado. E ela cresce e não consegue ter uma vida plena, abundante. Por quê?
Porque a única coisa que tem nas memórias dela é a dor do sofrimento. Gente, isso é tão sério, que tem gente que ainda não conseguiu perceber que a mãe foi para a abundância. As formas, pensamentos, os sentimentos estão tão cristalizados que a mãe muitas vezes passou da escassez para a abundância e a filha não consegue prosperar. Isso foi uma constelação que eu fiz essa semana. Por quê? E a pessoa já tinha seus 40 e poucos anos. Não conseguiu. Ela não trabalhou as percepções dela a ponto de dizer, peraí, minha mãe já mudou de ideia. A minha mãe hoje já é abundante, uma mulher que consegue trazer os filhos para perto, consegue sustentar os filhos. Ela é abundante. Quem não é, sou eu. Entenderam? Então, por que a pessoa não consegue perceber? Porque ela está fixada, cristalizada na nuvem pesada de formas, pensamentos. E aí é por isso que as pessoas dizem, não, eu tenho karmas, minha família tem um karma. A gente poderia, né, até dizer que esses karmas, né, isso é parafraseando a Meire, acho que é Yamaguchi o nome dela. Não sei se vocês conhecem. Ela traz essa teoria de formas, pensamentos, e de cristalização e de karmas. E esses karmas, muitas vezes, não passam dessa memória sistêmica familiar de 3, 4 gerações pensando a mesma coisa. Vou repetir. Muitas vezes, o que entendemos como karmas, que a gente não consegue mudar, é nada mais, nada menos do que a memória sistêmica familiar pulsando dentro de você através de uma única ideia, de que as mulheres têm que ser submissas, de que as mulheres têm que ser fracassadas, de que os homens é que mandam. Homem trabalha mais do que mulher. Viver na solidão é melhor do que ter um mau casamento. Isso é uma ideia. Uma ideia que serviu para alguém, né? De repente serviu, né? Se alguém pensou lá atrás e sustentou, é porque serviu. Mas aí a constelação, né, vem, né, dentro dessa... deixa eu só encaminhar aqui o link para uma pessoa, gente. Aí a constelação vem, né, mostrando, né, mostrando para a gente essa capacidade, através das frases de curas, a gente liberar as ideias, os pensamentos, os sentimentos que estão refletindo daquilo que não é necessário mais sustentar. Para que sustentar? Pena, porque eu achei que eles não dariam conta de sustentar a família. Eles deram conta. Do jeito deles, nas condições deles, na época deles, eles deram conta. E o seu movimento, a partir de agora, né, vai ser dizer, olha, mãe... Falhou, né, gente? Então, o seu movimento para o processo de cura, para o amor que traz à luz a consciência que Bert Helling nos traz, é dizer, olha, mãe, olha, pai, me abençoe se eu fizer diferente. Porque quando a gente pede a bênção, a gente está pedindo com humildade, a gente está dizendo que o outro é maior.
não é maior na grandeza do tamanho, é maior porque chegou primeiro na vida. E se ele chegou primeiro e achou que viver, eu vivo mal acompanhada, mas não vivo só, foi uma ideia que essa mulher ou esse homem teve, né? De sustentar, eu vou ficar nesse casamento, porque é melhor ficar mal acompanhada do que ficar só. Isso foi uma ideia. Por que uma pessoa criou essa ideia? Porque ela teve alguma experiência lá no passado que para ela era melhor ter um casamento ali mal feito do que estar sozinha. Eu fiz uma constelação esses dias exatamente com esse pensamento. A mãe dessa pessoa morreu, a mãe dela, a avó dela tinha 3. Quando a avó morreu, a mãe tinha 3 anos. E aí a mãe, né? Imagina uma criança com 3 anos de idade, vai sendo criada do jeito que vai sendo possível. E aí essa mulher cresceu, casou, teve 4 filhos, e o casamento dela é um casamento só de fachada. O homem trai ela demais. E qual é o pensamento dessa mulher em sustentar esse casamento? Eu não vou mais perder na vida. Eu fico aqui, mal acompanhada, melhor do que estar sozinha. Então, eu trouxe essa filha para dizer, olha, mãe, para mim essa ideia não serve. Mas por que para a filha não serve essa ideia? Porque a filha, gente, teve base familiar. A mãe dela não. A mãe dela passou por um trauma de perder a própria mãe. Então, esse trauma que fez ela perder a própria mãe criou dentro dela uma necessidade de sustentar a vida de todo jeito. Já para a minha paciente, ela teve mãe e pai presente. Mesmo o pai traindo, chegando atrasado na hora da ceia de Natal, mas ele chegou. Então, para essa paciente, ela tem o quê? Outra percepção de vida. E aí, para ela, é mais fácil, gente, dizer, para mim, esse modelo não serve. Por quê? Porque a vida evoluiu para a criação dela. Foi a mãe dizer que não vai se separar desse pai que fez ela ter uma base familiar. Então, a mãe que disse, eu não vou me separar desse homem, fez essa minha paciente ter uma base familiar. E, ao ter essa base familiar, ela ficou com a nuvem com mais capacidade de trazer novas ideias. Porque ela não travou no trauma. Minha mãe morreu. Ela não travou. Ela tá ali, minha mãe, meu pai, nossa, ele chega atrasado, mas ela quer ele, mas mais uma vez descobriu que estava traindo, ela vai continuar com esse homem. Ela viveu assim. Aí ela viu esse exemplo e disse, ó, para mim não serve esse casamento. Mas é preciso que a gente tenha compaixão da história dos nossos pais. Chega um momento de você ser consteladora que você vai dizer assim, parece que não vai ter culpado ninguém, né? Mas, né? Parece que não vai, ninguém vai precisar mais culpar ninguém. A gente vai responsabilizar. Lógico que eu não estou dizendo aqui se um pai não paga uma pensão, se ele vai sair ileso na vida. Ele não vai, tá, gente? Por favor. E se você se separar, não, eu não vou botar o marido do meu filho na justiça, vai não pagar a pensão, porque tá bom. Não, tem que fazer o trâmite humano normal. Normal demais, tá? Bota na justiça sim, se o caba não quer pagar a pensão. Você tem direito, seu filho também, certo? Então, esses pensamentos que vão sendo modificados é com a evolução da vida. Se a gente começa a fazer uma retrospectiva da história da nossa família, a gente vai ver, nossa, minha avó casou, se separou e depois o marido bancou ela até o fim da vida. Minha mãe casou, se separou e ela se bancou. Eu já casei, o meu marido, né? Então a gente vai sempre ver que tem sempre uma geração que ela trouxe um perfil novo. Mas a gente precisa ser humilde o suficiente para entender que o nosso perfil novo que chegou da gente, nessa geração nossa, é porque alguém lá atrás se sacrificou, viu? Por isso que não adianta condenar papai nem mamãe.
porque eles deram um jeitinho da gente estar aqui melhor. Vou repetir. Era um jeito. Você só é quem você é porque sua mãe e seu pai, de alguma forma, se sacrificaram. Ah, Eli, meu pai nunca esteve presente na minha vida. Ele se sacrificou em não ter você. E você foi para o mundo sem a força dele buscar força. Eu tenho um perfil nos meus pacientes da Inglaterra, da Coreia do Sul, de outros países que eu constelo mais de 10 países, que a maioria de lá, essas pessoas que vão para esses países, elas não tiveram pai presente. E aí eu vejo nitidamente a teoria do Bert Hellinger, né? O pai ausente também tem força. Olha que coisa! Um pai ausente também dá força para os filhos. Porque o filho, quando diz assim, eu não tenho pai aqui para me fazer alguma coisa por mim, ele diz, eu vou para o mundo. Porque o pai nos leva para o mundo. Então, até a ausência do nosso pai é bendita. Basta a gente ver por esse ângulo, né? Gente, então, deixa eu ir findando aqui. Então, é esse o movimento de cura. É você trabalhar suas emoções. Você está com a chave da sua cura. Você está com a faca e o queijo, tá? O queijo aí, do melhor que você tiver, um suíço. Você está com a faca e com o queijo. O que é preciso para você mudar essa nuvem que está na sua cabeça sistêmica? É preciso você trabalhar suas emoções. Qualquer relação que você tiver, boa ou ruim, reflita. Reflita. Leve, trabalhe. Se você teve uma discussão com alguém, reflita. Porque isso vai fazer você ir mudando as ideias daqui, ó, da nuvem que está pairando sobre a sua cabeça. E lembre de uma coisa, essas nuvens, elas podem ser até densas, mas elas, num sopro, elas andam. Então, ó, num sopro, ó, a nuvem vai. Então, é a leveza dos teus pensamentos, a leveza dos teus sentimentos que vai fazer você criar novas ideias de vida, novos comportamentos de vida, certo? Eu vou parar aqui a gravação para a gente conversar um pouquinho aqui. Então, o pessoal aqui que vai me assistir no YouTube, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal. Lembra, gente, que o YouTube, eles só encaminham os vídeos se vocês comentarem, curtirem, compartilharem, porque aí o próprio algoritmo vai entender que esse conteúdo está sendo útil para a utilidade pública, né? E aí eles encaminham. Então, se você não curtir, compartilhar ou comentar, eles simplesmente não encaminham os vídeos. Então, é isso. Um beijo no coração de vocês. Eu vou fechar aqui a gravação. Toda segunda-feira, às 19h30, tem live fechada e gratuita comigo, Elisângela Barbosa. O link está na bio do meu Instagram, @eliconstelar.